Olá, querido irmão, minha querida irmã! Mais uma vez, por meio do vídeo da série de Compartilhando Salmos, me conecto ao seu coração, dando continuidade a essa série de reflexões, onde abordaremos nesse momento Salmo de número 14, com muita alegria, com muita satisfação, diante da presença de Deus. Iremos então para uma rápida reflexão, tendo por propósito abençoar a sua vida, elevar o seu coração, a sua mente, a ser edificada no trono de Deus, porque é de lá que emana a vida, a água viva do altar de Deus, que tende a correr dentro de você e gerar as bênçãos espirituais, a vida de Deus em você por meio da presença do Espírito. Muito bem, você que não se inscreveu no nosso canal ainda, se está acompanhando os nossos vídeos ou é a primeira vez, não deixe para depois, acesse rapidamente, entre lá no YouTube, se você está vendo por meio do YouTube diretamente, fica mais fácil ainda, é só clicar aí embaixo do vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, desta forma compartilhe os nossos vídeos, deixe seu like, ou se você está vendo por meio de YouTube ou qualquer outro meio, rede social, WhatsApp, que você possa então acessar o YouTube lá e realizar tudo isso aí, faça a sua inscrição, acione o sininho lá, veja, assista os outros vídeos, seja abençoado por tudo aquilo que esse canal tem se esforçado a elaborar, a construir, e desta forma, por meio das publicações, tendo o propósito sumo de abençoar todos quantos assistirem e foram alcançados pelas nossas reflexões bíblicas. É a palavra de Deus, e que ela então tenha o seu efeito maravilhoso, efeito eficaz, efeito poderoso, e desta forma faz-nos discernir o que é melhor para nós, e desta forma procurando viver da melhor forma possível diante da presença de Deus. Então vem comigo, Salmo de número 13 nesse momento, para nossa Salmo de número 14, melhor dizendo, nesse momento, para a nossa reflexão. Salmo de número 14 diz assim, verso de número 1: Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprendem? Eles devoram o seu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Um salmo muito oportuno para nós nesse momento, considerando este salmo também, que é retomado, diante da sua perspectiva teológica. O apóstolo Paulo, diante do seu tratado teológico à igreja de Roma, sua carta aos Romanos, vamos perceber especificamente lá no capítulo de número 3, do verso 10, 11, 12, estará de alguma forma enfatizando estes mesmos princípios, essa mesma exposição bíblica, o que compete aqui no verso 1, 2 e 3 desse Salmo de número 14, está ali encontrando, tendo espaço na escrita, naquilo que o apóstolo Paulo precisava tanto tratar e expor como escritura, como palavra de Deus, como verdade bíblica ao coração daquele povo. Mas a grande questão aqui, estamos tratando de algo que é muito visível, de que é algo que em sua medida tem tido o seu certo crescimento, naquilo que compete à questão de pessoas céticas, o famoso ceticismo, a incredulidade, e desta forma vai gerando tantos outros males, as suas ramificações diante de tais comportamentos, na medida em que o Salmo começa no verso de número 1, falando daqueles que olham para Deus como se não fosse algo real, como se Deus não existisse. Aqui, é claro, precisamos entender que o salmista está tendo uma perspectiva de falar da realidade de Deus. Porque se fôssemos tratar especificamente sobre
a essência, a explicação, né? No cunho, na etimologia da palavra ali, daquilo que compete a existir. Obviamente, se formos pender para uma perspectiva filosófica na explicação disso, vamos perceber que de fato a existência é algo que não se atribui a Deus, porque existência é algo que está enquadrado dentro de um aspecto temporal, né? É algo que tem o seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Tudo que existe teve um início, está tendo o seu desenrolar de sua existência e terá o seu fim. Tem o seu propósito final, no sentido do aspecto temporal. Não é eterno. Existência é algo que tem a sua limitação cronológica, né? A criação, o que foi criado, veio a existir. Aquilo que até então não existia, teve o seu ponto inicial. Deus disse, haja, e Deus então criou todas as coisas. Então, se formos querer, no sentido radical da palavra, atribuir, né, o significado da palavra existência a Deus, perceberíamos logo então que existência é algo que não se encaixa, não se enquadra, né, a pessoa de Deus, porque Ele é Deus. Deus é atemporal, Deus transcende a criação, Deus é eterno, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e um dos seus atributos é a eternidade. Eternidade não se sujeita à linha cronológica, temporal, limitável, né? Até porque o tempo e tudo aquilo que veio a existir só foi uma possibilidade porque teve o seu pontapé inicial naquele que é eterno, naquele que é o grande eu sou, né? Até porque Deus não fica preocupado em momento algum. nas escrituras bíblicas nós não vamos ver Deus, né, preocupado em querer ficar provando a sua existência, entre aspas, né? Ele sempre parte de uma ideia, né, afirmativa de que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, Ele é o Sou, eu sou o que sou, o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que está além do tempo. Então, na medida em que paramos para refletir sobre isso, percebemos então de que a existência não é algo, né, na perspectiva mais radical da palavra, não é algo que se enquadra a Deus, né, porque Deus é eterno e o que existe tem começo, meio e fim, né, mas não é especificamente nesta linguagem, né, que estamos abordando aqui o que o salmista Davi está querendo expor. A questão dele estar dizendo, né, aqui das expressões, diagnosticados como tolos, dizendo em seu coração que Deus não existe, é como se fosse encontrar a realidade de Deus, né, a manifestação de Deus, o juízo de Deus, né, o aspecto de Deus existir, ser real, né. É essa ideia que precisamos nos pautar aqui. Aquelas pessoas céticas, aquelas pessoas que vivem como se de fato Deus não fosse real, né? Como se não fosse uma realidade em nós, nos nossos dias, né? Como se fôssemos fruto do acaso, como se fôssemos fruto das sortes deste mundo, né? Como se não fôssemos fruto de um ser, né, todo inteligente, todo poderoso, todo perfeito, todo santo, eterno no seu ser, em essência, né? Como se isso não fosse uma realidade, como se nós fôssemos frutos, né, de uma mera coincidência. Isso não é real, porque precisamos também refletir que precisa de muito mais fé para acreditar, né, que a nossa vida está pautada, está fundamentada às meras coincidências e às sortes deste mundo, do que descansar o nosso coração, né, na criação, no feito maravilhoso daquele que vive, daquele que reina, daquele que é eterno, do Todo-Poderoso Deus. Isso traz muito mais descanso a nós. Isso é refrigério para a nossa alma, isso é segurança para o aflito, isso é segurança para a nossa vida, o motivo de nossa criação, de nossa existência, o propósito, o fim principal de todo homem, de toda mulher, é gozar da presença de Deus, é de viver no deleite daquilo que Deus tem a proporcionar e tem a liberar sobre nós. Mas aqueles que vão contrário a isso corrompem-se, vivem de maneira cética, vivem de maneira incrédula em relação a isso, se corrompendo, cometendo atos detestáveis de acordo com aquilo que está dominando a sua mente e o seu coração.
dizendo: não há ninguém que faça o bem de fato, como diz as Escrituras. Mas o salmista continua dizendo: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Esta palavra, muito oportuna para nós, como eu já disse, né, se enquadra muito nos nossos dias, no nosso século, no momento no qual vivemos, né, considerando, né, a manifestação contrária de muitas pessoas em relação a isso, né? E desta forma, então, queridos, precisamos sim compreender, na medida em que nos deparamos com isso, que uma pessoa de fato que não tem Deus no seu coração, uma pessoa que vive de maneira egocêntrica, que vive de uma maneira totalmente independente, que vive nos devaneios deste mundo, que se compraz nos prazeres do pecado, daquilo que Satanás, as trevas têm a proporcionar, esse mundo caído tem a proporcionar, é óbvio que o seu coração se deleita nisso, vive para isso, se satisfaz nisso. Então, até que ele tenha um encontro verdadeiro com Deus, ele tratará Deus com subestimação, ele tratará Deus com ironia, ele tratará Deus com sarcasmo, ele vai rir, ele vai blasfemar, ele vai ser contrário a isso. Por quê? Porque o seu coração está desligado de Deus, seu coração está desgarrado de Deus. Então, desta forma, não há esse entendimento de Deus, essa visão de Deus sobre a visão destas pessoas. E desta forma, elas estão simplesmente se comportando de acordo com aquilo que tem em essência no seu coração, que é a depravação total, que é a sua natureza pecaminosa, que é o que de alguma forma influencia, que é que de alguma forma direciona esse tipo de comportamento e esse estilo de vida, que é abominável aos olhos de Deus, até que o Senhor marque um encontro com os tais, se revele aos tais, com salvação, com reconciliação, com novidade de vida. E o Senhor faz isso por meio de mim, por meio de você, que outrora recebemos essa maravilhosa graça, pregando a estes, se compadecendo deles, tendo compaixão deles, demonstrando amor, afeto, nos colocando à disposição da ação exclusiva do Espírito, sendo bênção, instrumento poderoso nas mãos de Deus para alcançar os perdidos, porque outrora essa era a nossa condição, outrora esse era o nosso estado. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que hoje vivem no lamaçal de seu pecado, que vivem a sua vida cética, que vivem a sua vida incrédula, olhando para Deus e vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não fosse real, como se não houvesse que prestar contas no juízo vindouro, colher os frutos, o retorno de suas más ações, de seus atos detestáveis aos olhos do Todo-Poderoso, do Santo, do Eterno Deus. Que Deus possa nos usar em tempo oportuno para resgate, para conversão, para salvação, para libertação e para transformação daqueles que padecem nas mãos de Satanás. Se coloque na dispensação do Espírito, busque a Deus, busque pelos dons de Deus, busque pela misericórdia, seja cheio da graça de Deus, do poder de Deus, e desta forma que você possa glorificar o nome de Deus, e que quando as pessoas olharem para nós, não seja o nosso nome que esteja na popularidade, nos holofotes, que esteja nos banners, porque não se trata sobre nós, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É o nome de Cristo, é o poder de Cristo, é a pessoa de Cristo, é a santidade daquele que morreu por nós, para conceder vida a nós, nos arrancando das trevas e nos transportando para os trilhos de sua maravilhosa luz, do caminho de justiça. E aqueles que precisam sim receber isso, se encontrar com isso, na mesma medida que nós fomos transformados e recebemos esta vida por graça e por misericórdia de Deus, que o Senhor nos use então em tempo oportuno para levar salvação aos perdidos, aos cativeiros, aos exilados deste mundo e das garras de Satanás. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus derrame sobre você e crave sobre o seu coração, ministre sobre o seu coração um amor cada vez mais profundo por aqueles que nesse momento vivem a sua vida nos devaneios deste mundo, vivendo de maneira cética e sem Deus. Que Deus possa nos usar para a salvação dos perdidos, para a glória do nome dele.
Fique com essa palavra de Deus ao seu coração. No precioso nome de Jesus. Um grande abraço.